Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Bastante feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa. Quero agradecer a Deus primeiramente, ao nosso amigo presbítero André. Deus abençoe, pastor André, né? Daqui a pouco, né? Amém. Deus abençoe a sua vida, os demais obreiros, Deus abençoe. Irmãos, hoje é uma noite especial e eu quero ser rápido, mas objetivo nessa noite para uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. E o verso é o de número 5. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, e o verso de número 5. As coisas de Deus andam paulatinamente, né? Tranquilo, no tempo de Deus. E a gente sabe que aonde há sinceridade na obra, há prosperidade também. E as mãos do Senhor estão sobre este lugar aqui. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16 e o verso de número 5. Quem achou, diga amém. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido, repita comigo, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E nós dizemos amém. Podeis tomar assento, adorando o nome santo do Senhor Deus. Amados e queridos irmãos, o ministério terreno de Jesus foi um ministério marcado por muitas idas e também por muitas vindas. Constantemente nós iremos perceber Jesus juntamente com os seus discípulos dentro de um barco, viajando de um lugar para o outro, anunciando e proclamando o evangelho do reino. Por que não dizer que foi dentro de um barco que os seus discípulos tiveram as suas maiores experiências com Cristo? Porque barco é sinônimo de instabilidade. Uma coisa é você estar com os seus pés em terra firme, outra coisa é você estar em um alto mar com os seus pés dentro de um barco. O verso de número 5 que nós fizemos menção nesta noite, ele vai nos informar: indo
os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar? Está ligado aí ou não? Esqueceram de levar pão. A Bíblia diz que indo os discípulos para o outro lado, sobre a ordem de Jesus, eles esqueceram de levar o pão. Note que existe um processo de transição aqui. Eles estão indo para o outro lado. Há um processo de transição que está em andamento. E nesse processo de ida, que Jesus havia orientado ou ordenado eles irem, eles vão esquecer de levar o pão. Diante desta falha, diante deste esquecimento, diante desta falta de percepção, vai nascer uma necessidade, a qual levará os discípulos a terem uma preocupação que vai alterar o ambiente no interior do barco em que eles estavam. Por quê? Porque com a falta do pão, com o esquecimento de levar o pão dentro do barco, eles vão começar a discutir entre eles. Quem sabe para achar um culpado que havia esquecido. E Jesus está vendo essa discussão dentro do barco. Jesus está vendo esta preocupação dentro do barco. Porque o erro que eles tiveram de esquecer vai criar uma crise no interior do barco em que eles estavam. Quem sabe Pedro está olhando para Tiago e dizendo: você esqueceu o pão do outro lado, e agora como vamos fazer? Quem sabe Mateus está indagando: se fosse eu que tivesse sido responsável por trazer o pão, não tinha esquecido. Então uma crise se levanta dentro daquele barco, e Jesus está vendo. Por muitas vezes, irmãos, preste atenção, por muitas vezes nós, como igreja, vivemos um paralelo a este texto de Mateus capítulo 16, devido à nossa falta de percepção algumas vezes, devido a nossas falhas que nós temos, porque ninguém é perfeito. Muitas vezes, diante das nossas fraquezas, diante das nossas debilidades, diante dos nossos esquecimentos, fazem com que nós venhamos a sofrer algumas consequências também, gerando assim dentro de nós, gerando assim dentro do nosso barco algumas crises, fazendo com que isso venha nos afligir todos os dias. Aleluia! Com a falta daquilo que julgamos ser necessário e essencial para a nossa vida. O que? O pão. O pão. Quando eu falo de pão, irmãos, eu falo de todas as nossas necessidades físicas e também materiais. Quando eu falo de pão, eu englobo tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós somos pegos por algumas crises com a preocupação da falta disso. Se preocupamos muito, mas muito com o pão. Buscamos desenfreadamente pelo pão todos os dias. Muitas vezes até perdemos o sono pelo pão. Lutamos pelo pão diariamente. Negociamos pelo pão. Vendemos pelo pão. Compramos pelo pão. Tem gente que, se até necessário for, trapaceia por o pão.